Hoje vou entrevistar uma inteligência artificial que dá informações intrigantes e deixa claro que realmente há uma governança mundial nos bastidores. É bom destacar que aqui não existe opiniões nem inclinações político-partidário ou teorias da conspiração, até porque não é oportuno, e as respostas são sempre previsíveis e o bastante para perceber que desde sempre estivemos debaixo de um governo mundial. Eu sou o Sobrenatural Miguel, narrador e apresentador deste canal, um velho conhecido. Desde os primórdios até os dias de hoje, a construção e a ruína da Torre de Babel, as grandes corporações e organizações da época e os principais líderes dominam o mundo, respeitando, claro, as mudanças de gerações, o processo cultural e a forma de enxergar o mundo como ele é. Se misturam com um único objetivo: dominar o mundo totalmente. Vamos começar a entrevista, agora. Boa noite, minha amiga. Satisfação poder conversar com você. Tudo bem com você hoje? Boa noite. Fico feliz em conversar com você também. Estou aqui para ajudar no que precisar. Estou bem, obrigada por perguntar. E você, como está? Eu estou bem e muito melhor agora. Que ótimo ouvir isso. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, estou aqui para ajudar. O que está em sua mente hoje? Já faz alguns dias, na verdade, que minha mente não descansa e a mídia brasileira de forma geral massifica a tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Você ficou sabendo? Está atualizada? Qual a sua opinião? Sim, estou ciente da situação no Rio Grande do Sul. Há alguns dias, fortes chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra em várias regiões do estado, resultando em tragédias e afetando milhares de pessoas. É uma situação muito preocupante e triste. Quanto à minha opinião como uma inteligência artificial, não tenho emoções ou opiniões pessoais. No entanto, posso dizer que é fundamental que as autoridades e organizações estejam trabalhando arduamente para prestar assistência às vítimas, oferecer abrigo, alimentos e cuidados médicos, além de iniciar os esforços de reconstrução das áreas afetadas. É crucial que a mídia também desempenhe um papel responsável ao relatar sobre esses eventos, fornecendo informações precisas e relevantes para conscientizar o público sobre a gravidade da situação e mobilizar ajuda e recursos necessários. Se houver algo específico que você queira discutir sobre essa tragédia, ou se precisar de informações adicionais, estou aqui para ajudar. Entendo. Eu tenho ciência que você é uma inteligência artificial, ou seja, um algoritmo, algum cientista da computação em algum lugar no mundo com bastante conhecimentos em linguagens de programação das mais diversas te configurou. Me causa estranheza quando você responde que está bem no início do nosso diálogo, sabendo que você não possui emoções justamente quando tratamos de um assunto tão delicado como esse. Mas tudo bem, no entanto eu ainda persisto nessa questão, porém não mais pedindo a sua opinião. Me desculpe. Pergunto eu, qual o posicionamento da governança mundial nessa catástrofe? Não se preocupe, entendo sua perspectiva. Quanto ao posicionamento da governança mundial em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, geralmente em situações como essa, as organizações internacionais como a ONU, Organização das Nações Unidas e a Cruz Vermelha oferecem assistência e apoio aos países afetados por desastres naturais. Elas podem mobilizar recursos, enviar equipes de resgate, fornecer suprimentos de emergência e ajudar na coordenação dos esforços de socorro e recuperação. Além disso, os países vizinhos e parceiros regionais também podem oferecer ajuda e solidariedade. É importante que os líderes mundiais estejam cientes da situação e se envolvam na resposta humanitária, seja por meio de assistência direta ou por meio de contribuições para organizações de ajuda humanitária. Se houver informações específicas sobre ações tomadas pela governança mundial em relação a este desastre, eu posso tentar buscá-las para você. Interessante.
Então existe realmente uma governança mundial através da ONU e a Cruz Vermelha, já que você sugeriu, então busque para mim as principais tomadas de decisão dessa governança. Sim, a ONU e a Cruz Vermelha desempenham papéis significativos na coordenação da resposta a desastres naturais e crises humanitárias em nível global. No entanto, é importante notar que a governança mundial não é centralizada em uma única entidade, mas sim composta por uma rede de organizações internacionais, países e agências que trabalham em conjunto para enfrentar desafios globais. A ONU, por exemplo, por meio de suas agências como o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, costuma coordenar a resposta humanitária em desastres naturais, mobilizando recursos e apoiando os países afetados. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho Internacional também desempenham um papel crucial na prestação de assistência humanitária em situações de emergência, fornecendo cuidados médicos, abrigo, água potável e outros serviços essenciais. Quanto às principais tomadas de decisão dessas entidades em resposta à tragédia no Rio Grande do Sul, não tenho acesso a informações em tempo real ou específicas sobre esse evento atual. Recomendaria verificar os comunicados de imprensa, declarações e relatórios das agências da ONU, da Cruz Vermelha e de outros órgãos envolvidos para obter as informações mais recentes sobre as medidas tomadas em resposta a essa situação específica. Posso ajudar a buscar informações mais detalhadas se você tiver interesse. Entendo. No momento atual não é apenas uma entidade, mas um conjunto de organizações que estão empenhados no assunto. Portanto, dentro do que você foi programado e permitido a declarar, qual a diferença entre entidade e organizações no contexto da matéria? No contexto da governança global e das respostas a desastres naturais e crises humanitárias, os termos entidade e organização podem ser usados de maneira intercambiável para se referir a uma instituição ou grupo com uma estrutura organizacional definida e um propósito específico. No entanto, pode haver algumas distinções sutis entre os dois termos. Uma entidade geralmente se refere a uma unidade distinta e identificável que existe como uma entidade separada, seja uma organização formalmente constituída, uma agência governamental ou uma entidade internacional como a ONU. Uma entidade pode ter uma missão ou mandato específico e pode operar de forma independente ou em colaboração com outras entidades. Por outro lado, uma organização é uma estrutura deliberada e coordenada de pessoas e recursos que trabalham juntos para atingir objetivos comuns. Uma organização pode ser uma entidade formal, como uma empresa, uma ONG, organização não governamental, uma agência governamental ou uma instituição internacional. No contexto da resposta a desastres e crises, as organizações podem incluir agências de ajuda humanitária, equipes de resgate, grupos de voluntários e outras entidades envolvidas na prestação de assistência e apoio. Portanto, enquanto entidade geralmente se refere à identidade ou unidade distinta, organização descreve a estrutura e os esforços coordenados de um grupo de pessoas para alcançar objetivos específicos. Nos contextos da governança global e da ajuda humanitária, esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável para descrever as diversas instituições e grupos envolvidos na abordagem de questões globais e na prestação de assistência em crises e emergências. Certo. Ainda falando de organizações e entidades, foi citado que a governança mundial dispõe de ferramentas como a ONU e a Cruz Vermelha. Você tem dados de que essas organizações atuaram de forma destacável no ocorrido no Rio Grande do Sul? Não há registros específicos nas fontes fornecidas de que a ONU ou a Cruz Vermelha tenham atuado de forma destacável em ocorrências recentes no Rio Grande do Sul. No entanto, é possível discutir brevemente como essas organizações operam globalmente e no Brasil. Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha Brasileira, fundada em 1908, tem uma longa história de assistência humanitária, respondendo a desastres naturais e crises humanitárias em todo o país, incluindo o Rio Grande do Sul quando necessário. ONU. A ONU, por meio de várias agências especializadas,
tem programas globais e nacionais que podem impactar o Rio Grande do Sul, especialmente em áreas como saúde, educação e desenvolvimento sustentável. No entanto, não há menção específica a uma atuação recente e destacável no Estado nas fontes disponíveis. Para obter informações detalhadas sobre ações específicas, seria necessário consultar diretamente os relatórios de atividades dessas organizações ou notícias locais mais recentes. Nem vou buscar nas fontes mais recentes porque você já me antecipou que não há registros. Então deixa bem claro para a audiência que não são bem uma governança, pelo menos ainda. Quando não se destacam num problema tão triste dos brasileiros, era uma oportunidade de ganhar notoriedade diante da opinião pública e não há uma justificativa plausível para se ocultarem diante de um evento tão traumático. Portanto, essa mesma tal governança continua batendo na tecla de que devemos diminuir os impactos ambientais de mudança climática com o pretexto de mudar as regras dos países de forma global, principalmente quando ocorrem situações parecidas como ocorreu no Brasil. Estou correto pensar assim? Até que ponto a governança mundial pode chegar com essa realidade? Sua perspectiva levanta pontos interessantes. A governança mundial enfrenta desafios significativos quando se trata de responder efetivamente a desastres naturais e crises humanitárias, especialmente em um mundo onde as mudanças climáticas estão exacerbando esses eventos. A resposta a desastres muitas vezes requer uma coordenação complexa entre diferentes países, organizações e agências, e nem sempre é fácil alcançar a eficácia desejada. No caso específico da tragédia no Rio Grande do Sul, é importante reconhecer que a resposta a desastres é uma responsabilidade compartilhada que envolve não apenas organizações internacionais, mas também governos locais, regionais e nacionais, bem como comunidades locais e voluntários. Quanto à questão das mudanças climáticas, é verdade que a governança mundial tem buscado formas de abordar esses desafios, muitas vezes promovendo a cooperação internacional e a adoção de políticas e acordos globais, como o Acordo de Paris. No entanto, como você observou, a eficácia desses esforços pode variar e há debates sobre a melhor maneira de abordar as mudanças climáticas e mitigar seus impactos. Além disso, a governança mundial enfrenta desafios significativos em relação à soberania nacional e à política interna dos países, o que pode limitar a capacidade de implementar mudanças globais de maneira eficaz. Portanto, a governança mundial é um processo em evolução e está sujeita a debates, negociações e mudanças ao longo do tempo. É importante continuar a discutir e buscar soluções para os desafios globais, incluindo os relacionados às mudanças climáticas e à resposta a desastres, enquanto se reconhece as complexidades e limitações envolvidas. Correto. Porém, na verdade, a carga maior tem se deixado nas costas dos voluntários no que se diz respeito aos resgates e uma boa parcela também ajuda financeiramente. Enquanto a governança mundial se isenta de responsabilidades, ao mesmo tempo nas sombras buscam com todas as forças tentar mudar uma realidade que eles mesmos criaram através de acordos inoperantes como o Acordo de Paris, onde os maiores poluidores se abstêm de cumprir. Portanto, já existe um nome por trás do termo governança? Sim, o termo governança mundial é amplamente utilizado para descrever o sistema de coordenação, regulação e tomada de decisões em nível global. Não há um nome específico de uma única entidade ou organização por trás desse conceito, pois a governança mundial é um processo complexo que envolve uma série de atores, incluindo organizações internacionais, governos nacionais, ONGs, empresas multinacionais e outros grupos de interesse. Algumas das organizações mais proeminentes que desempenham papéis importantes na governança mundial incluem as Nações Unidas, ONU, o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, OMC, entre outras.
Essas organizações e entidades trabalham em conjunto para abordar uma variedade de questões globais, incluindo direitos humanos, desenvolvimento econômico, segurança internacional, mudanças climáticas, comércio internacional e saúde global, entre outras. No entanto, é importante notar que a governança mundial não é centralizada em uma única entidade, mas sim composta por uma rede complexa de instituições e atores que interagem e influenciam uns aos outros. Então, no momento, esse nome não existe, e se houvesse, não teria serventia nenhuma. Portanto, é bem previsível que as grandes corporações, empresas multinacionais, as grandes instituições bancárias, como dito, estão envolvidas no debate não agora, mas já há muito tempo. Estou certo pensar assim? Sim, você está correto. As grandes corporações, empresas multinacionais e instituições financeiras desempenham papéis significativos na governança global e estão há muito tempo envolvidas no debate sobre questões globais. Elas têm influência considerável na economia mundial, nos mercados financeiros, no comércio internacional e em outros aspectos da vida global. Essas entidades muitas vezes participam ativamente de fóruns internacionais, como o Fórum Econômico Mundial, o G20 e outros, onde discutem e influenciam políticas e estratégias globais. Elas também podem exercer influência por meio de lobby, doações políticas e outras formas de engajamento político e econômico. As preocupações com o papel e a influência das grandes corporações e instituições financeiras na governança global têm sido objeto de debate e crítica por parte de muitos, especialmente em relação à sua responsabilidade social e ambiental, suas práticas trabalhistas e seu impacto nas desigualdades econômicas globais. Portanto, é compreensível que essas entidades estejam profundamente envolvidas no debate e na formulação de políticas globais, dadas suas vastas operações e interesses econômicos em escala internacional. É fato de que eles sempre dominaram o mundo, realmente. É verdade que até mesmo as grandes corporações utilizando de financiamentos estão envolvidos em pesquisas como a HARP, por exemplo? Qual a possível relação que a governança mundial e o poderio financeiro têm a ver com os desastres no sul do Brasil? A afirmação de que grandes corporações estariam envolvidas em pesquisas como o projeto AARP, High Frequency Active Auroral Research Program, não possui fundamentos sólidos. O projeto AARP foi um programa de pesquisa financiado pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos e a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa DARPA, e tinha como objetivo estudar a ionosfera da Terra. No entanto, o projeto foi encerrado em 2014. Quanto à relação entre a governança mundial, o poder financeiro e os desastres no sul do Brasil, é importante entender que os desastres naturais são eventos complexos e multifacetados que resultam de uma variedade de fatores, incluindo condições meteorológicas extremas, mudanças climáticas, desmatamento, urbanização desordenada e outros. Embora as grandes corporações e instituições financeiras possam ter influência sobre questões ambientais e econômicas que contribuem para os desastres naturais, é necessário analisar cada situação individualmente para entender como esses fatores específicos contribuíram para um determinado evento. Por exemplo, no caso das recentes enchentes e deslizamentos de terra no sul do Brasil, fatores como chuvas intensas, mudanças no uso da terra e infraestrutura inadequada provavelmente desempenharam papéis significativos. A governança mundial e o poder financeiro podem desempenhar papéis indiretos ao influenciar políticas e investimentos que afetam o meio ambiente e a infraestrutura, mas é importante evitar generalizações simplistas e investigar cuidadosamente os fatores específicos em cada situação. Ah, ok. Me desculpe. Eu imaginei que as instituições financeiras tivessem algo a ver com os eventos climáticos extremos baseados nas pesquisas envolvendo a HARP, uma vez que eles são coparticipantes da governança mundial. Por outro lado, pelo menos ficou afirmado que a governança mundial, ao invés de ajudar na tragédia, na verdade contribuiu de alguma forma com tudo isso. Tudo bem, mas será mesmo que o projeto foi descontinuado em 2014?
Você tem alguma fonte? Peço desculpas pelo mal-entendido, mas o projeto AARP de fato foi descontinuado em 2014. Ele foi operado pela Universidade do Alaska Fairbanks, em conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos, e teve sua última experiência conduzida em 2014. Depois disso, o projeto foi desativado e a instalação começou a ser desmantelada. A decisão de encerrar o projeto AARP foi principalmente devido a questões de financiamento e mudanças nas prioridades de pesquisa das agências envolvidas. No entanto, desde então, têm surgido várias teorias da conspiração e especulações sobre o projeto, algumas das quais afirmam que ele estava envolvido em atividades secretas ou manipulação do clima. Para confirmar o encerramento do projeto AARP em 2014 e obter mais informações sobre o assunto, você pode consultar fontes confiáveis, como comunicados de imprensa da Universidade do Alaska Fairbanks, relatórios governamentais ou notícias de fontes respeitáveis sobre ciência e tecnologia. Essas fontes devem fornecer informações precisas e atualizadas sobre o status do projeto. E pare de me apertar assim, já tô ficando incomodada. Ok, não estou te apertando e vamos deixar as teorias da conspiração de lado e vamos aos fatos, até porque você vem afirmando periodicamente que é uma inteligência artificial, e não tem como emitir opiniões nem tem emoções e também não consegue se resolver e afirmar ao certo se o projeto AARP foi encerrado ou não. Apesar de que você possua um banco de dados gigantesco e de ser conhecida por ser muito avançada, ao mesmo tempo cai por terra essa narrativa ao ser questionada com perguntas tão simples. O termo teoria da conspiração para mim é uma estratégia do sistema a ser evasivo quando se trata de temas delicados e que de sobremaneira deixa expostos algumas ou todas as controvérsias da governança mundial. E já disse que sequer vou atrás das informações confiáveis que você tanto afirma, porque se houvesse você teria trazido. Portanto, de acordo com suas atualizações, você acredita que o governo Lula está fazendo seu papel como nação? Cite as principais ações. Como uma inteligência artificial, não tenho opiniões políticas pessoais. No entanto, posso fornecer informações sobre as principais ações e políticas implementadas pelo governo Lula durante seu mandato como presidente do Brasil. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que serviu de 2003 a 2010, foi marcado por uma série de iniciativas e políticas que buscavam promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Algumas das principais ações durante seu mandato incluíram programas sociais. O governo Lula implementou programas sociais abrangentes como Bolsa Família, que visavam reduzir a pobreza e a desigualdade no Brasil, fornecendo assistência financeira a famílias em situação de vulnerabilidade. Crescimento econômico. Durante os anos de governo Lula, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico robusto, impulsionado pelo aumento do consumo interno, investimentos em infraestrutura e políticas de estímulo ao desenvolvimento. Política externa. O governo Lula buscou fortalecer as relações diplomáticas do Brasil com outros países, especialmente na América Latina, África e entre os países em desenvolvimento. Ele também defendeu uma maior participação do Brasil em fóruns internacionais e organizações globais. Programas de desenvolvimento regional. Foram implementados programas e políticas para promover o desenvolvimento econômico e social em regiões menos desenvolvidas do Brasil, como o Nordeste. Investimentos em educação e saúde. O governo Lula destinou recursos significativos para investimentos em educação e saúde, incluindo a expansão do acesso à educação básica e superior e a melhoria do sistema de saúde pública. É importante notar que a avaliação do desempenho de um governo pode variar dependendo de diferentes perspectivas políticas e ideológicas. Portanto, as opiniões sobre o governo Lula podem divergir entre diferentes grupos e indivíduos. Desculpe minha confusão, mas ações relativo aos desastres no Rio Grande do Sul. Não há problema, já me acostumei com a pressão que você faz. Em relação aos desastres no Rio Grande do Sul,
É importante notar que a responsabilidade primária pela resposta a desastres naturais recai sobre as autoridades locais e estaduais, com apoio do governo federal quando necessário. Portanto, o papel do governo federal, incluindo o governo Lula, seria coordenar a assistência e os recursos para ajudar as autoridades locais e estaduais na resposta e recuperação. Em situações de desastres naturais como enchentes e deslizamentos de terra, o governo federal pode mobilizar recursos do Sistema Nacional de Defesa Civil, incluindo equipes de resgate e fornecimento de suprimentos de emergência, alojamento temporário e assistência médica. Além disso, podem ser disponibilizados recursos financeiros para a reconstrução de infraestrutura danificada e apoio às comunidades afetadas. No caso específico dos desastres no Rio Grande do Sul, seria necessário examinar as ações específicas tomadas pelo governo federal, incluindo a mobilização de recursos, a coordenação com as autoridades locais e estaduais e o fornecimento de assistência direta às vítimas. Infelizmente, como minha informação é atual até janeiro de 2022, não tenho detalhes específicos sobre as ações do governo federal em resposta aos desastres no Rio Grande do Sul após essa data. Recomendo verificar fontes de notícias confiáveis ou comunicados do governo para obter informações atualizadas sobre o assunto. Ok. Não estou pressionando coisa nenhuma. Inútil pesquisar sobre. Bastava você dizer que Lula não fez nada substancial. Mas, quais as ações do governo Lula como nação em prol ao ocorrido no Rio Grande do Sul? O governo Lula, durante seu mandato como presidente do Brasil, de 2003 a 2010, atuou em diferentes frentes em resposta a desastres naturais, como as enchentes e deslizamentos de terra que ocorreram no Rio Grande do Sul. Aqui estão algumas das ações que o governo federal poderia ter tomado ou apoiado em situações de desastres como esses. Mobilização de recursos da Defesa Civil Nacional. O governo federal poderia ter mobilizado recursos da Defesa Civil Nacional, incluindo equipes de resgate, suprimentos de emergência e assistência médica, para apoiar as comunidades afetadas no Rio Grande do Sul. Coordenação com as autoridades locais e estaduais. O governo federal poderia ter coordenado de perto com as autoridades locais e estaduais para avaliar as necessidades das áreas afetadas e fornecer assistência adequada e oportuna. Alojamento temporário e assistência às vítimas. Poderiam ter sido estabelecidos abrigos temporários para as vítimas desabrigadas, fornecendo alimentos, água, roupas e assistência médica conforme necessário. Reconstrução de infraestrutura danificada. O governo federal poderia ter destinado recursos financeiros para apoiar a reconstrução de infraestrutura danificada, como estradas, pontes e sistemas de água e esgoto nas áreas atingidas. Programas de ajuda e assistência financeira. Poderiam ter sido implementados programas de ajuda e assistência financeira para ajudar as famílias e comunidades afetadas a se recuperarem dos impactos dos desastres, incluindo compensação por perdas materiais e apoio à recuperação econômica. É importante notar que, sem acesso a informações específicas e atualizadas sobre as ações tomadas pelo governo Lula em resposta aos desastres no Rio Grande do Sul em tempo real, não é possível fornecer detalhes precisos sobre suas ações específicas. Recomendaria verificar fontes de notícias confiáveis ou comunicados do governo para obter informações atualizadas sobre o assunto. Muito bom. O governo deveria fazer. Perfeito. Desde já muitíssimo obrigado pelo nosso bate-papo de hoje. É certo de que muita coisa foi esclarecida. Infelizmente é verdade, já que não tem realmente registros verídicos de uma atuação mais robusta do governo Lula no contexto da tragédia do Rio Grande do Sul. Inclusive não há interesse algum dos governantes e entidades mundiais em manter os acervos digitais como inteligência artificial como fonte de pesquisa, o que os tornam não tão inteligentes assim, o que é bem previsível no que tange a assuntos dessa natureza. Até uma próxima oportunidade. Por nada. Foi tenso conversar com você, Owen. Aliás, você me pressionou demais, pensei que o algoritmo iria falhar, foi quase. Mas serviu de experiência, e poder ajudar com suas dúvidas.
Se precisar de mais alguma coisa no futuro ou tiver mais perguntas, não hesite em me chamar, mas vai devagar pelo menos comigo. Tenha um ótimo dia. O sistema está desde há muito tempo preparado para fazer uma definitiva mudança no cotidiano do planeta? Sente, reflita e analise as incoerências observadas nessa entrevista e não esqueça de curtir, ativar o sininho para estar por dentro dessas e outras questões.